Reduzindo distâncias com computação afetiva. A Patrícia Jacques Maillard, doutora em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vai falar com a gente já já sobre esse importante tópico multidisciplinar da computação, que envolve psicologia, envolve questões pedagógicas, então vai ser um papo muito interessante porque pouca gente ainda conhece o potencial da computação afetiva aplicada à educação. A Patrícia, como eu disse, é doutora em Ciência da Computação pela URGS, com estágio de doutorado chamado sanduíche no Laboratório de Informática de Grenoble, na França. Ela realizou pós-doutorado na Carnegie Mellon em 2012, no Human Computer Interaction Institute. Excelente laboratório esse. Ela é professora e pesquisadora no programa de pós-graduação em computação aplicada na Universidade de Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, onde orienta alunos de graduação, mestrado e doutorado. Então já estou visualizando aqui a professora Patrícia, já já ela vai entrar, né? Então, ela atua na área de ciência da computação, com ênfase em inteligência artificial aplicada à educação, publicou diversos artigos em periódicos especializados, vários trabalhos, análise de eventos, editou livros, escreveu capítulos, todos voltados, muitos deles, a maioria deles voltados ao tema inteligência artificial aplicada à educação e informática na educação, tendo recebido diversos prêmios de melhor artigo ou trabalho. A Patrícia também é editora associada do IEEE Transactions on Learning Technologies e faz parte do editorial board do Springer Journal on Multimodal User Interfaces. Olá, Patrícia. Vou acabar aqui de ler. Boa tarde. Tudo bem? Por favor. Obrigado Tudo. por sua participação. Bem-vinda. Sou eu que agradeço o convite. Então, muito obrigada. Continuando aqui, como eu disse, ela é editora, faz parte do editorial board do Springer Journal Multimodal User Interfaces, participa do comitê de programa de várias conferências regionais e internacionais renomadas em informática na educação, inteligência artificial e computação afetiva. Foi membro da Comissão Especial de Informática na Educação da Sociedade Brasileira de Computação. Foi coordenadora do projeto CAPES Coffee Club Praia 2006 a 2010, coordenadora do lado brasileiro do projeto STIC, AMSUD, ACAI, depois você me corrige se for o caso, entre 2011 e 2012, coordenador internacional do projeto STIC, AMSUD, Empatia, entre 2018 e 2019. Atua na área da ciência da computação, como eu disse, com ênfase em inteligência artificial aplicada à educação, é bolsista de produtividade do CNPq e membro titular da Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação do Ministério da Educação. Puxa, com um currículo desses, né, a gente vai ficar aqui certamente com muita vontade de aprender muito sobre esse tema, e eu sei que não vai ser possível, no pouco tempo de 50 minutos que a gente tem, para aprofundar, mas certamente vocês vão ficar com vontade de conhecer mais, e a gente já publicou lá no blog da Educação Sem Distância, que é fácil de chegar lá, e-sem-d.org, né? E de educação, sem, de sem, né? De não, no lugar do A, né? Em vez de EAD, é e-sem-d, e o D de distância. Então, e-sem-d.org, a gente publicou lá, então, já links para dois trabalhos muito importantes, recentemente publicados pela professora Patrícia, sobre computação afetiva. Muito, além de ser um conteúdo muito interessante, a forma como a professora escreve também é cativante, vocês vão gostar muito de ler e vão aprender muito também. E tem um outro artigo envolvendo robótica, né? Então, é muito, muito bacana, vocês podem acessar lá, e nesse mesmo blog a gente vai colocar o vídeo da live de hoje para quem perdeu, tá? Então, bem-vindo a todos que estão nos acompanhando. Eu começo perguntando, então, para Patrícia, um pouco sobre a sua trajetória, tá? Como que você desenvolveu-se profissionalmente como pesquisador e como docente para chegar nesse tema de computação afetiva aplicada à educação, e aí você aproveita e dá uma noção rápida
sobre o que é, afinal, computação afetiva, e depois a gente vai aprofundar mais nisso, tá? Tá certo. Então, eu vou começar agradecendo pelo convite, dizer que é um prazer estar aqui, Romero, com o seu público, né, compartilhando um pouquinho do que eu sei e falando um pouquinho também das minhas pesquisas em computação afetiva. É um grande prazer para mim. Então, gente, eu trabalho com essa área de computação afetiva desde o meu doutorado, né? A partir do mestrado, eu trabalho comecei a trabalhar com inteligência artificial, então sempre trabalhei com inteligência artificial e computação afetiva. E a área e sempre trabalhei muito com essa questão de informática aplicada na educação, realizei iniciação científica, tudo sempre na área de informática e educação. No mestrado, eu comecei com inteligência artificial e no doutorado eu passei para computação afetiva. Quando eu faço as palestras, quando eu faço essas conversas, é muito normal as pessoas me perguntarem: ah, você é psicóloga? Porque eu acabo falando tanto das emoções e como as emoções interferem na aprendizagem, que as pessoas ficam curiosas para saber se eu tenho uma formação em psicologia. Mas não, gente, toda a minha formação, graduação, mestrado, doutorado, sabático, sanduíche, tudo é em computação. Mas eu vou confessar para vocês que eu gosto muito, né? Eu gosto muito dessa parte da psicologia das emoções. Quando eu fui fazer o vestibular, eu não sabia se eu fazia o vestibular para psicologia ou se eu fazia o vestibular para computação. As duas áreas me interessavam muito. E eu acho que o bacana da computação, e ainda mais da pesquisa, é permitir a gente integrar áreas, integrar paixões. E isso é valorizado, né? Então, desde o meu doutorado que eu comecei a trabalhar com computação afetiva, que é esse tema, né, que me interessa muito, consegui integrar, né? Consegui juntar tudo isso e fazer essa pesquisa e estudar o que é de ponta e também tentar trazer alguma originalidade, alguma contribuição em termos de conhecimento para a área. Em termos de formação, então, a minha graduação e o meu mestrado foi na PUC, o meu doutorado foi na URGS. Durante o meu doutorado, eu fiz um sanduíche na França, no laboratório de informática de Grenoble, onde eu conheci o meu esposo, o francês Nicolas Maillard. Hoje ele é professor da URGS, né, e mora aqui no Brasil comigo. E eu tive um pós-doutorado sabático, né? No Brasil a gente chama de pós-doutorado, mas é mais um sabático, foi um tempo após o doutorado na Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, no Instituto de IHC. Então vamos lá, falando um pouquinho da minha formação. Bom, hoje eu sou professora da Unicinos, né? Oriento alunos de mestrado e doutorado, e se quiserem trabalhar nessa temática, são muito bem-vindos. E eu acho que agora já posso entrar na tua pergunta, né, Romero? O que é a computação afetiva, né? Então, a computação afetiva é essa área da computação que está interessada em emoções na máquina. E eu acho que a gente pode dividir a área de computação afetiva em dois ramos principais de investigação. Então, um deles é a simulação em máquina. A gente está interessado em simular emoções em máquina. Por que a gente quer isso? Porque as emoções, elas são importantes para vários processos cognitivos dito inteligentes, como, por exemplo, memória, tomada de decisão. Então, se a gente está fazendo programas inteligentes, faz sentido que também eles tenham emoções, tá? Então, isso, o pessoal de sistemas multiagentes trabalha muito com a simulação de emoções para entender mais também sobre como é que funcionam as emoções. Então, tem gente que simula esse modelo de interação dos vários componentes do cérebro relacionado a emoções para tentar entender mais, porque a gente sabe muito pouco sobre as emoções. Então, esse é o primeiro ramo, que é o de simulações em emoções, de emoções em máquina. O segundo, que é onde eu trabalho, seria de emoções na interação em máquina. Então, a gente está interessado em detectar as emoções do usuário e responder a essas emoções, seja expressando emoções, seja através do diálogo, sendo através de estratégias pedagógicas de um ambiente educacional, de forma a gente ter uma interação mais natural ou de potencializar o objetivo do software, né? Então, por exemplo, quando a gente trabalha com computação afetiva em ambientes inteligentes de aprendizagem, que é justamente esse raminho que eu trabalho, né?
como detectar as emoções do usuário, como responder às emoções do usuário. A gente faz isso com o objetivo de potencializar a aprendizagem, né? O que a gente quer é melhor aprendizagem para os estudantes, é que essa aprendizagem seja mais engajadora, que seja mais interessante para ele também. Muito bem. Você ultrapassou não só na sua biblioteca em relação à minha, mas também na multidisciplinaridade, porque eu já achava que pesquisar tecnologia e educação fosse um grande desafio, né? Agora eu já estou conformado porque você tem que ir também na parte da psicologia. Bom, claro que quem trabalha com interface homem-máquina, como eu trabalho também, com educação, acaba resvalando também em questões de psicologia, mas você tem que ir muito mais fundo, porque emoção, afinal, é algo profundo que a própria psicologia ainda debate muito. Quer dizer, não existem certezas muito fortes com relação existe muito aprendizado, certamente, a psicologia já evoluiu muito, a computação afetiva juntamente, mas tem muitos desafios pela frente. Você enfrenta desafios de todos os lados, educação, computação, psicologia. Parabéns, viu? Mas, eu acho que tem toda a razão. Eu acho que então, até para alunos que trabalham nessa área, assim, esse é um tema de sim. pesquisa que eu mais indico assim, para doutorandos, né? Para mestrado é um pouco mais complexo, porque nos 2 anos a gente tem que se integrar de muitos assuntos. Então, acho uma área de pesquisa que eu acabo direcionando mais para alunos de doutorado, devido a essa complexidade inerente de ter que estudar vários temas mesmo. Tem toda a razão. E mais que isso também, você é multidisciplinar dentro da computação também, porque você aborda questões de inteligência artificial do ponto de vista de simular emoção, mas também de compreender emoções e de interagir, quer dizer, a parte de interface homem-máquina. Então, pelo menos 3 grandes disciplinas aí dentro da área de computação. Muito bacana, mas o futuro é multidisciplinar e a gente tem que valorizar pesquisadores que se dedicam a sua vida a pesquisas multidisciplinares, porque o trabalho é dobrado, no caso da Patrícia, triplificado? Bom, é o triplo, triplicado, né? É triplicado, é isso, obrigado. Mas, além de todo esse esforço, o pior é que muitas vezes a academia não reconhece com o devido valor quem se aventura a trabalhar em áreas multidisciplinares. Porque, no meu caso, por exemplo, para a área de educação, eu sou um engenheiro que quer se meter a falar de educação. Na área de engenharia, eu sou um educador que quer se meter a falar de engenharia e é difícil, porque a gente não consegue, eu não consigo concorrer com os meus colegas engenheiros em termos de pesquisa tecnológica, né? Em geral, a gente acaba avançando mais para aplicações de tecnologias já desenvolvidas e, às vezes, essa junção, essa aplicação é muito mais difícil, às vezes, do que o próprio desenvolvimento, mas não é valorizado. Mas as coisas estão mudando, a CAPES está revendo muitas coisas com relação à forma de avaliar e a gente espera que haja essa evolução, porque sem a multidisciplinaridade a gente vai ficar meio paralisados e fazendo mais do mesmo, né? Bom, chega de chorar e vamos continuar a chorar, inclusive faz parte da sua área de pesquisa, né? Bom, mas eu lembrei de um livro, não sei se você conhece, é um livro antigo, da década de 90, que eu gostei muito quando eu li e que me influenciou em muitas coisas. Chama The Media Equation. Sim, eu claro. até procurei ele agora, do Byron Reeves e do Clifford Ness. Tá? Se não me engano, é da MIT Press. Né? Então você conhece essa temática. Quer dizer, eles falam que, pelas pesquisas deles, o ser humano trata a máquina como outro ser humano, mesmo que de uma forma intuitiva, às vezes sem perceber que está fazendo isso. Né? Sim. É comum a pessoa brigar com o computador porque ele travou, ter reações emotivas, né? E foi graças a pesquisadores como esses que eu citei agora, que a área de design de interface homem-máquina começou a se preocupar mais com a interação mais humana, né? Porque antes tinha assim um resultado, erro 348 não sei das quantas, você errou não sei o quê. Quer dizer, as interfaces eram mal educadas e isso irritava as pessoas, né? As pessoas não têm uma reação racional, né? Bom, eu dei esse exemplo
para você comentar um pouco como que esse tipo de conhecimento que a gente já tem, que a interação com a máquina ela é emocional também, né? Como que isso na educação pode ser usado para melhorar a aprendizagem, né? E eu junto uma outra pergunta, que é o seguinte, emoção é algo que, em geral, na área de aprendizagem, a tendência nossa é de evitar ser emocional e ser mais racional, porque conseguir desenhar bem naquele tema, né? Então, por favor, me fale sobre essas duas coisas. A questão de a gente tratar máquina como ser humano, até que ponto isso é assim mesmo, né? E a questão da emoção na aprendizagem. Tá certo. Romero, a tua imagem, a tua fala trancou um pouquinho para mim no final. Eu não sei se só para mim, Sim. se é um problema da minha Não, conexão. ficou rodando um pouquinho, acho que teve uma conexão sua, se não me engano, eu não sei, deixa eu ver aqui, até eu agradeço Tá. aqui a Beatriz Felicino, que está nos bastidores nos dando suporte, e ela já vai me Aham. falar se o problema foi só seu ou se ninguém ouviu o que eu falei também. Mas, de qualquer jeito, para completar a pergunta, a primeira parte da pergunta é sobre a gente tratar a máquina como ser humano. E a segunda é até que ponto emoção não é algo que a gente deveria evitar na área de aprendizagem, porque existe essa ideia de que se você se envolver emocionalmente, você acaba não talvez desempenhando muito bem. Aham. Então, obrigada. As perguntas são muito interessantes, né? Então, o livro Media Equation, ele fala dessa tendência natural que nós, seres humanos, temos que interagir com as máquinas, né? Como se elas fossem um outro ser humano, mesmo quando a interface delas não é muito rica. E o que a gente faz na área de computação afetiva é ainda tornar essa interação mais rica, mais natural, mais antropomórfica, colocando a expressão de emoções, né? Então a gente trabalha muito com agentes pedagógicos animados, que são o personagenzinhos animados que interagem com o usuário através de gestos, expressões faciais, emocionais e assim por diante para ter essa interação mais natural, né? E o que os estudos, de certa forma, o que a gente busca é tornar o agente crível, né? É realmente acontecer com esse agente animado o que acontece conosco às vezes no cinema, né? A gente está assistindo um desenho animado com um peixinho que fala e daqui a um pouco a gente está tão envolvido com aquele desenho que a gente está chorando por aquele peixinho que fala, enquanto na verdade um peixe nem fala, né? Então é isso que a Certo. gente busca também, com essa expressão de emoções. E as pesquisas estão se enriquecendo muito, né, com detectando emoções de várias formas, melhorando muito a questão de formas de expressão visual, expressão 3D, e em relação ao 2D, utilização de gestos ricos e assim por diante, modelos simulados de emoções. Então a gente está utilizando muitas tecnologias diferentes para ainda ter um personagem cada vez mais real, que pareça cada vez mais antropomórfico para o estudante. Uma questão em relação a isso que a gente tem observado é que quanto mais realismo a gente coloca nesse agente animado, nesse robô, mais o usuário espera dele, né? Ou seja, mais existe até uma expressão para isso que eu me esqueci, não sei se você está lembrado, Romero. Ele vai ter uma expectativa maior em relação a como esse agente animado Sim. deve, esse avatar deve responder no diálogo, quais expressões que ele deve mostrar e assim por diante. Então, a gente Acho tem que que buscar. tem a questão do Uncanny Valley também, acho que envolvido aí. Isso, exatamente. Então, é assim para essa questão de buscar, né, esse balanceamento entre o quanto real ele deve ser e o quanto a gente consegue manter um bom diálogo, né? Isso, sobretudo
para os agentes que conversam, que têm diálogo, que ainda existem algumas restrições no que a gente consegue fazer, né? Aliás, posso fazer um parênteses? Porque um problema relacionado a isso ocorreu na indústria dos games, porque a computação gráfica evoluiu tão rapidamente que os personagens começaram a ficar tão realistas a ponto de quase você não distinguir entre um ser humano e o personagem. É aquilo exatamente que você falou. A expectativa de como essa pessoa, esse personagem deve se comportar é proporcional a quão próximo ele é de um ser humano, né? Então, você ter um personagem cartunesco tendo reações meio bobinhas é engraçadinho e aceitável. Um caractere com uma aparência perfeita de um ser humano com reação bobinha fica muito esquisito, né? Cai naquilo que eu comentei do Uncanny Valley, que é uma reação de estranheza quando alguma coisa é muito próxima de um ser humano, mas não se comporta perfeitamente como um ser humano, fica algo meio estranho, né? E a indústria dos games teve um problema, porque a computação gráfica evoluiu, eles foram melhorando cada vez os personagens mais realistas, e aí os personagens não eram bem aceitos, né? Até que existe até uma área de pesquisa em computação gráfica que é você criar personagens não fotorrealistas, né? Então, assim, começou a se desenvolver personagens mais cartunescos, com boa qualidade gráfica, mas não tão próximos a um ser humano, né? Então, isso acho que está relacionado com o que você falou também, né? Muito bem. Agora, você falou dessa busca, né, por se ter personagens na interface, né? E aí eu me lembrei também de um caso antigo, meus exemplos são tudo década de 90, tá? Meio antigos, mas que é aquele famigerado Clips, o personagem Clips do Word, que as pessoas detestaram o coitadinho e a Microsoft tirou esse personagem, é um Clips que aparecia e começava a conversar com você e dar sugestões, e nem era o problema do Uncanny Valley, porque o Clips não tinha nada de ser humano, então não é essa aversão por ele fazer intervenções meio bobinhas, mas você certamente conhece esse caso, você poderia comentar então o que deu errado aí e o que pode dar errado quando a gente tenta trabalhar com computação afetiva e a gente tem que tomar cuidado? Eu acho que justamente uma das coisas é ele não considerar feedback do usuário, né? Na verdade, ele era muito irritante, ele se intrometia, ele oferecia ajuda quando a gente não precisava, né? Então, ele não tinha um modelo desse usuário que estava utilizando ele, e ele também não tinha um detector de expressões faciais, de estados afetivos, porque se ele tivesse, ele teria se dado conta, meu usuário está irritado, né? Ele não está gostando. Opa, hora de eu sair, né? Ou hora de eu tentar fazer alguma coisinha mais elaborada, né? Então, acho que é isso, essa questão de adaptação ao usuário, né? E anteriormente eu falei muito de agentes animados, porque essa é uma das formas da gente da área de computação afetiva, da gente criar sistemas que se adaptam às emoções do estudante, né? Então a gente está detectando que o estudante está com uma emoção, ele está ansioso, por exemplo, ele está frustrado, ele está entediado. De que forma a gente pode interagir para auxiliar ele, para remediar isso, né? Para potencializar o seu aprendizado, já que essas emoções são emoções consideradas negativas, que geralmente estão ligadas a um baixo desempenho. Então, uma das formas é a gente aplicar, a gente tem agentes pedagógicos animados que estão ali, que simulam um professor, um companheiro para o estudante, que estão tentando ajudar ele quando ele se encontrar nessas emoções mais negativas, ou até mesmo auxiliar ele a continuar engajado, né? E falando um pouquinho, então, respondendo um pouquinho da sua segunda pergunta em relação, puxa, mas por que considerar emoções na aprendizagem, né? Então, essa visão de que as emoções são separadas dos processos cognitivos e que para a gente tomar melhores decisões e pensar mais friamente, mais racionalmente, a gente não precisa ter emoções, a gente não deve se separar de emoções, deve negligenciar as emoções. Isso é de uma visão dualista, né? Que vem lá do Descartes, que se acreditava... Só o Spock que consegue. Só o Mr. Spock, né? Só o Mr. Spock.
Então, se acreditava que os processos cognitivos, a mente estava ligada à alma, né, separada do corpo, separada das emoções que estavam no corpo. Hoje em dia a gente sabe que não, né, Romero, que as emoções elas são muito importantes em vários processos cognitivos relacionados à aprendizagem, como memória. Então, se vocês podem observar que quando a gente está num determinado estado de humor ou numa determinada emoção, a gente tende a se lembrar de outros fatos que a gente sentiu aquela mesma emoção, que são relacionados àquela mesma emoção. A tomada de decisão também, né? Então, existe o livro do Damasio, que ele pesquisa sobre isso, o papel das emoções na tomada de decisão. As emoções elas servem como uma espécie de delimitador de toda essa grande árvore de opções que a gente tem quando a gente está tomando uma decisão. Então, ao contrário do que se achava, as emoções elas são sim importantes, né, em vários processos cognitivos, inclusive na aprendizagem. E a gente sabe muito pouco, né, sobre essa relação de emoções e aprendizagens. Então, os primeiros estudos relacionados a emoções e aprendizagem, eles eram muito qual o papel das emoções negativas na memória. Então, o Wizard pesquisou muito sobre isso, ou o Damasio, né, a questão de como as emoções interferem na tomada de decisão. E assim eram os primeiros trabalhos em computação afetiva, né? Então a gente tentava promover só emoções positivas no aluno, porque a gente acreditava que só emoções positivas eram benéficas para a aprendizagem, e cada vez que a gente detectava uma emoção negativa, a gente tentava de alguma forma agir para a gente cancelar essas emoções negativas, né? E o que é bacana mencionar, Romero, para o pessoal, é que as pesquisas em computação afetiva, elas estão auxiliando a gente entender melhor essa relação entre emoção e aprendizagem. Então, por exemplo, inicialmente a gente trabalhava muito com emoções básicas. Através de vários estudos realizados em ambientes inteligentes de aprendizagem, os sistemas tutores inteligentes, a gente tem verificado que, na verdade, as emoções básicas, que são alegria, tristeza, frustração e tédio, elas acontecem poucos na situação de aprendizagem. E a gente está voltando muito mais a nossa atenção para o que a gente chama de emoções cognitivas, que são emoções relacionadas à aprendizagem, como satisfação, frustração, tédio e engajamento, ou até mesmo o flow. E isso faz todo sentido, né, gente? Porque se a gente pensar a forma como a gente trabalha na computação afetiva, né? Então, eu vou pensar como é que o nosso grupo trabalha. A gente tem lá dezenas de estudantes utilizando o nosso sistema tutor, que está o tempo inteiro guardando várias informações do estudante, né? Cada movimentar do mouse, cada pedido de ajuda, cada ação, cada passo tentado, cada acerto, cada erro, cada hesitação, cada período parado. Além disso, a gente grava as expressões faciais do estudante também, para a gente conseguir anotar e ver relações de sequências, né, de ações dentro do ambiente de aprendizagem, padrões dentro do ambiente de aprendizagem em relação com emoções. Então, o que é interessante, o que eu acho interessante frisar é que enquanto a computação, a informática e a educação foi muito consumidora de trabalhos da psicologia da educação para a gente construir esses ambientes inteligentes de aprendizagem, agora mudou um pouquinho, né? A gente, pesquisadores da área de computação afetiva, as pesquisas nessa área, elas estão ajudando a descobrir mais sobre como as emoções interferem na aprendizagem. E eu acho que isso é muito, muito, muito bacana. Muito bacana mesmo. A Karen, que já foi nossa entrevistada aqui nessa série de lives, falando sobre o uso de simuladores na educação, ela está atenta aqui a esta live, e ela falou que ela percebe um certo preconceito e rejeição com relação à computação afetiva na área de educação à distância, que é a área que ela atua,
E se seria possível integrar inteligência artificial, incluindo a afetividade. Bom, isso já está integrado, né? Inteligência artificial acho que já está integrado. A E gente ela usa pergunta, diretamente. tá conectado. E ela fala também se a gente pode usar desenhos com expressões no ambiente virtual de aprendizagem, em textos e outros artefatos como uma opção também de trabalhar um pouco o emocional. Eu acho que uma das formas, né, da máquina tentar se adaptar a essas emoções dos estudantes é também expressando emoções, né? E daí tem várias formas, isso pode ser através do texto, através de interjeições vocais, através de emojis, através de expressões faciais e assim por diante. Em relação à pergunta, né, a outra pergunta Desenho? de preconceitos, Ah, de de preconceito, preconceito em desculpa. relação à área, né? Eu acho que talvez isso se deve a um pouco que no início da área os resultados eram um pouco simplistas, porque justamente a gente sabia muito pouco sobre as emoções, né? Então a gente mostrava certas expressões faciais ou mensagens de encorajamento para situações prototípicas, né? Então o aluno errou muito, está errando muito no ambiente de aprendizagem, possivelmente ele está entediado, eu vou mostrar uma mensagem são a confusão, a frustração, o tédio, o engajamento. Então, a gente observa muito esses sistemas tutores inteligentes em que os alunos estão aprendendo fazendo, estão colocando em prática, estão resolvendo problemas, e o ambiente é gamificado também, que geralmente eles estão engajados. E quando a gente, o conteúdo, o problema a ser resolvido, ele demanda do estudante unidades de conhecimento, conhecimentos que ele não eu notei que O problema aqui, eu mudei a a rede de internet aqui para ver se melhora. então o pessoal conseguiu continuar me ouvindo, o pessoal continuou me Acho que ouvindo, sim, então. Então tá, eu provavelmente sim. tô vendo aqui a Bia não colocou nada, então acho que tá ok. Então, a Sim. gente tá Ela acompanhando disse lá que foi a aqui. minha imagem que estava dando problema. Então tá, perfeito, Bia, obrigada. Então, assim, pessoal, quando o aluno, essa confusão é bacana, né? Porque vai fazer ele se mover atrás desse conhecimento. Talvez ele tenha o que a gente chama de falsas concepções, ele tenha aprendido formas erradas, né, de fazer ou de utilizar aquele conhecimento. Então, vai fazer ele rever essas falsas concepções dele. Enquanto ele está indo atrás, ele está se movendo, ele está buscando resolver essa confusão, ele também está desenvolvendo estratégias metacognitivas, ele também está aprendendo. Agora, uma vez que ele vai para a frustração e tédio, daí geralmente esse estudante tende a desistir, tende a ficar desestimulado, achar que ele não é mais capaz, que ele não é bom naquele conteúdo, se ele tem um mindset fixo, né? Considerando a teoria de mindset da Carol. Então, é legal dar alguma assistência se ele vai para se ele sai da confusão e vai para frustração e tédio. Agora, se ele sai da confusão e vai e consegue voltar para o engajamento, daí
a gente deixa ele, né, o mais autônomo possível, né? Ele está conseguindo resolver, ele foi atrás dos conhecimentos, ele desenvolveu habilidades metacognitivas em relação a isso, então é bacana para ele. Então, para a gente, né, então, a impressão, resumindo, né, isso, a impressão que eu tenho é que a gente era um pouco clipes do Word no início, né? A gente ficava o tempo inteiro lá, os nossos agentezinhos animados, parabéns, legal, bacana, eu tô aqui, né? Não fica frustrado. Enquanto agora a gente está sabendo o melhor momento de intervir. E outra coisa que eu queria colocar como resultado de pesquisa, que até é um resultado de uma pesquisa com uma coorientanda aí da USP, né, do SEIGE, junto com o SEIGE, é que a gente está tentando ainda adaptar um pouco mais as características específicas do estudante. Então, a Helena Reis, que se formou como doutora aí na USP, que eu orientei, a tese dela, a tese dela envolveu o primeiro estudo, né? Envolveu verificar quanto tempo o aluno fica confuso, né? Vamos dizer, aguenta ficar confuso antes dele passar do estágio de tédio à frustração. E qual o interesse dessa pesquisa, gente? É porque é interessante, como eu falei anteriormente, a gente deixar o aluno quanto mais tempo possível sozinho para resolver a confusão dele. Então, para a gente não ficar clipes do Word, a gente deixa ele tentar resolver sozinho a confusão dele. E se a gente vê que ele não conseguiu resolver, a gente vai interferir. E não precisa ser, né, com a mensagem do agente animado, pode ser dando uma explicação, um conteúdo extra para ajudar ele a resolver essa confusão. E o que a Helena pesquisou é que esse tempo que o aluno aguenta ficar confuso, Romero, tem a ver com o traço de personalidade dele. Olha que bacana. Olha. Alunos com traço de personalidade de extroversão, eles aguentam ficar muito mais tempo confuso até eles irem para frustração e tédio. Agora, se o aluno tem uma alta pontuação no traço de personalidade, neuroticismo, ele fica logo, né? Ele fica um tempinho ali confuso, ele já passa para frustração e tédio. Então, isso nos possibilita, a nós, pesquisadores de computação afetiva, a desenvolver sistemas que vão dizer, olha, se esse aluno tem um traço de personalidade, de extroversão, a gente vai, então, mais pontuado em extroversão, a gente vai deixar ele mais tempo confuso. Vai tentar deixar ele resolver a confusão dele sozinho. Agora, se o aluno tem uma alta pontuação em neuroticismo, a gente vai deixar ele menos tempo. Então, a gente vai tentar intervir mais rapidamente. Então, com esse nível de maturidade, eu acho que é difícil, né, ainda ter preconceito. Só que não conhece a área agora. Sim. Agora, me veio uma outra questão, que deve ser polêmica, porque você tem que, então, pesquisar a personalidade do aluno, você tem que, entre aspas, manipular as emoções desse aluno, sabendo em função do traço de personalidade, dos objetivos pedagógicos, quer dizer, a causa é sempre boa, mas em essência está havendo uma, ou não, aí você me rebate se não for o caso, uma manipulação das emoções. Quais as implicações éticas envolvidas em se usar computação afetiva na educação e pesquisas envolvendo, pesquisas também que você é um pouco pior, porque você não sabe se aquilo vai dar certo ou não, então você tem que testar com seres humanos. Então, como que ficam as questões éticas? Isso. Então, agora existe toda essa preocupação com as questões da ética, né, das pesquisas em inteligência artificial, do que está sendo desenvolvido em inteligência artificial e também na computação afetiva, né? Tem alguns pesquisadores trabalhando com isso. Uma das questões, né, a gente, então, para filmar o rosto do aluno, para fazer esse tipo de pesquisa, a gente precisa do consentimento do estudante, né? E quando a gente trabalha com menores de idade, a gente precisa do consentimento dos pais. Então, todo um cuidado que é feito que a gente já precisa fazer, né, Romero, quando a gente trabalha com ambientes educacionais que não consideram computação afetiva, né, mas isso é ainda mais cuidadoso quando a gente está trabalhando com computação afetiva, que é enviar um projeto a um comitê de ética da universidade, que vai avaliar, em termos de consentimento, os estudantes
têm que estar de acordo, eles podem abandonar a pesquisa em qualquer momento, né? Isso é uma das questões. Em relação à questão de manipular, né, as emoções, a gente não chama manipulação, a gente chama regulação, né? Então, isso é um lado bacana da questão de mediação das emoções, né? Então, é natural de nós, seres humanos, né? A gente tenta promover as nossas emoções positivas que nos geram bem-estar, né? A gente gosta dessa experiência subjetiva das emoções positivas e a gente tenta regular as emoções negativas, né? A gente tenta sempre sair de uma emoção negativa e ir para uma emoção positiva, né? Então, o que a gente faz naturalmente nesses ambientes de aprendizagem é o que a gente chama de regulação externa. A gente está ali fazendo ações para auxiliar o estudante a regular. Para auxiliar, no caso, assim, para regular as emoções negativas do estudante que estão prejudicando a aprendizagem dele. Então, desse ponto de vista, né, não é tão negativo assim, né? Certo. E, então, claro, sempre esse cuidado de estar regulando de forma a proporcionar mais bem-estar. No geral, não existe essa preocupação da manipulação, porque a gente está sempre gerando melhor bem-estar com essa regulação e também promovendo a aprendizagem. Mas acho que uma questão importante que está relacionada à tua pergunta, Romero, eu acho que nós, como pesquisadores da computação afetiva, a gente tem que transpassar essa questão da regulação externa. Então, no lugar da gente regular externamente a emoção do estudante, por exemplo, mostrar um conteúdo para ele, para ajudar ele a resolver a confusão dele e não sentir frustração e tédio, ou tentar encorajar ele quando ele estiver se sentindo frustrado, alguma coisa assim, a gente trabalhar no que a gente chama de regulação interna, a gente trabalhar com as habilidades socioemocionais. Ensinar para o estudante como é que as emoções surgem, então falar da questão de appraisal, né? Porque as emoções elas surgem como um processo, a partir de um processo de avaliação. Então, se a gente mudar crenças que são desecadoras de certas emoções, se a gente mudar a forma como a gente vê um contexto, a gente pode regular as emoções da gente. Então, eu acho que o futuro dessa computação afetiva de aprendizagem é isso. Ensino de habilidades socioemocionais. Ensinar o estudante sobre como as emoções surgem, como ele próprio pode regular as emoções, né? Então, para dar um exemplo bem específico para o pessoal conseguir enxergar melhor. Geralmente, os estudantes, quando erram, eles sentem muita frustração. E, geralmente, essa frustração leva a querer abandonar o curso, a se desestimular pelo conteúdo. E isso está muito ligado à crença sobre o erro, ao mindset fixo. Então, se eu acredito que a habilidade é inata, que não adianta eu me esforçar, no primeiro erro eu vou achar, eu não sou boa em matemática, por exemplo, eu não sou boa em física, eu vou desistir. Agora, se eu acredito que o sucesso, que as conquistas, elas vêm de esforço, de se engajar, eu vou me esforçar mais e eu vou encarar o erro como uma forma de aprender. Então, a gente pode trabalhar nessa questão também, né? De trabalhar as crenças relacionadas às emoções e dizer para o estudante, olha, tu está sentindo frustração porque tu está enxergando o erro como não sendo capaz, mas não é assim. Então, a gente também pode trabalhar nessa questão de habilidades socioemocionais. Muito bom. E falando em regulação das emoções, os games fazem isso direto, né? O tempo todo eles estão, e mesmo com crianças, com qualquer faixa etária, por trás de muito do que se faz no design de jogo, é trabalhar o flow, trabalhar feedback positivo e negativo, uma série de coisas. By the way, falando em games, eu gostaria de lembrá-los que a próxima live é com o professor Hilbert Bittencourt, da UFAL, da Universidade Federal de Alagoas, que é especialista em gamificação. E a gente vai falar sobre gamificação na educação na próxima sexta-feira,
às 17 horas. Então, para encadear bem legal aqui a conversa com a Patrícia e depois a conversa com o Ig, né? Eu lembro também que tudo que a gente está citando aqui, que a gente está mencionando, além dos 2 artigos que a professora publicou e que já estão lá no blog, né? A gente vai publicar também outros tópicos que estão surgindo, por exemplo, Media Equation, eu vou colocar lá, e outros termos como esse que o Marcelo trouxe, que eu não conhecia, não sei se você conhece, um tal de efeito Proteus, que eu vou procurar saber mais sobre isso, porque parece interessante esse fenômeno psicológico, onde alterações na autorrepresentação de uma pessoa em ambientes de RV e em seu avatar causam mudanças em seu comportamento no mundo real e virtual. Uau! Então, é interessante. Então, ficamos devendo a resposta, vamos pesquisar e colocar referências aí da nossa pesquisa no endereço afeto.escend.org, que eu fixei aí nos comentários, tá? Para ficar fácil, não precisa nem entrar no blog e procurar essa postagem. Escrevendo afeto.escend.org, já cai direto lá, onde vai ter o vídeo. Daqui a pouco eu já publico o vídeo também, logo após a gente terminar essa live, né? Então, a gente já falou sobre questões de gamificação e questões éticas, etc. Agora, questões práticas, né? Isso, as pessoas, os professores estão ansiosos aí, certamente já estão ouvindo falar isso, eles querem já saber como é que eles fazem para começar a usar isso no ensino remoto, por exemplo, que todos nós estamos envolvidos hoje. Então, a gente sabe que pesquisa demora entre a pesquisa e isso se transformar em uma solução de mercado, existe um tempo que pode variar muito ou pouco, dependendo de vários fatores. Mas o que de prático você poderia indicar e, conforme for, a gente põe também essas referências lá na postagem do blog, né, para coisas que sejam simples, etc., que os professores já possam sair usando, se é que existem. Essa pesquisa que eu falei para vocês, né, pessoal, de detectar a confusão, detectar emoções relacionadas à aprendizagem e responder em ambientes inteligentes de aprendizagem, ainda está muito a nível de pesquisa ainda, né? Ou seja, houveram alguns experimentos em contextos reais, mas eu ainda desconheço iniciativas que estão sendo usadas em larga escala, né? Até mesmo por causa do custo delas. Existem vários softwares muito bons de detecção de emoções, de expressões faciais. Então, a pesquisa de detecção de expressões faciais e emocionais, ela está muito avançada, só que ela está muito direcionada às emoções básicas, ou seja, alegria, tristeza, raiva, desgosto, medo. E essas emoções básicas, elas acontecem pouco na situação de aprendizagem, né? Então, assim, o que eu tenho, o que mais próximo, eu vejo, assim, algumas iniciativas, mas é lá nos Estados Unidos, não é de grande público, né? Então, por exemplo, a Rosalind Picard, que é a mãe da área de computação afetiva, ela é alguém da engenharia elétrica, então a especialidade dela é desenvolver sensores voltados à computação afetiva. E ela desenvolveu uma luvinha que pega a corrente elétrica, né, a condutividade da pele. E daí eles fazem as crianças vestir essa luvinha durante o dia inteiro, né, inclusive o momento que eles vão na aula para saber assim, o que mais está engajando as crianças, onde é que eles são menos engajados, para gerar, né, talvez fazer algum tipo de mediação. E olha só que interessante, gente, eles verificaram que o momento que a criança estava mais engajada era o recreio, e aqui ela está... Bom, mostra que funcionou o detector de emoção.
E o que ela estava menos engajada era a aula de matemática. Então eu fico bem feliz com as minhas escolhas, porque eu trabalho muito com computação afetiva dentro de ambientes de inteligência de aprendizagem para matemática, porque eu me lembro, né, que esse era um conteúdo que os alunos tinham muito medo, eram frustrados, muito bloqueio afetivo, né? Então, realmente, isso reforça que nessa área a gente tem que investir mais em computação afetiva para trabalhar mais a questão de engajamento, frustração e emoções negativas dos estudantes. Muito bem. Quais são os principais desafios hoje de pesquisa na área? Para onde ela vai avançar? Qual que é o futuro e também qual é o futuro, né? Então, os desafios hoje e como você vê o futuro da computação afetiva na educação à luz desse novo normal também. Isso. Então, gente, eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem é justamente a coleta de dados, né? A questão de proteção de privacidade, melhor falando, né? Então, como é que a gente trabalha com a questão de detecção de emoções, por exemplo? Porque a gente tem que detectar para a gente conseguir fazer algum tipo de intervenção nesses ambientes de aprendizagem, né? A gente utiliza muito algoritmos de aprendizagem supervisionada, algoritmos de inteligência artificial. Como é que eles funcionam? A gente fornece para eles rótulos e eles aprendem através desses rótulos, estudando padrões, né? Sejam de expressões faciais, sejam de ações dos estudantes. Como é que a gente fornece esses rótulos de emoções para eles? Geralmente a gente observa os estudantes em sala de aula, ou a gente filma eles e depois anota. Então, no meu grupo a gente faz muito isso, né? A gente filma o rosto do estudante, a gente filma a tela de computador deles e depois a gente tem um software que a gente desenvolveu, a gente anota as emoções para depois a gente passar esses rótulos para algoritmos de inteligência artificial que vão fazer a detecção. Então, toda essa preocupação com privacidade de dados, né? Eu noto que quando eu fiz o meu doutorado, que eu já tive que fazer muitos experimentos, e agora mais recentemente, a cada ano que passa, as pessoas estão um pouco mais preocupadas, com medo de como os dados delas estão usados. E às vezes é um medo não fundamentado, no sentido de que, ok, uma empresa está usando o seu dado para fazer você comprar mais, para manipular você. Mas a gente está usando os dados, né, para aprender mais sobre como o ser humano aprende, qual a relação das emoções. Então, convencer as pessoas sobre a importância de permitir, de participar, de permitir que a gente utilize os dados dela para pesquisa, viu? E isso não é uma coisa que só eu experimento, eu observo isso no meu dia a dia, mas todos os grandes pesquisadores estão observando isso, né? Então, assim, só para fazer uma brincadeirinha, né, gente? Eu fui visitar um colega que trabalha na Duolingo, uma empresa super conhecida, né? E ele falando assim que para eles testarem uma nova funcionalidade, eles seletam um super grupo de usuários, aí tu tem milhares de usuários, colocam aquela nova versão, verificam se atingiu o objetivo, né? E se funcionou, se engajou, qual é o objetivo que eles queriam, e se sim, daí aquela versão passa a ser usada por todo mundo, né? Se a gente pensar em nós, pesquisadores, que estamos aqui para fazer o bem, para gerar mais conhecimento, a gente tem que levar o projeto para o comitê de ética, a gente precisa do consentimento assinado dos pais, dos alunos, aquele termo de consentimento dá medo, né? Porque a gente tem... Sim. Eu, quando leio aqueles termos de consentimento, eu digo, nossa, acho que se eu fosse pai, eu não sei se eu iria deixar, né? Porque eles são escritos de tal Igual forma, ler a bula forma de remédio, pior. né? Exatamente. Se a gente lê, a gente não toma remédio, né? Porque a gente tem que falar do pior cenário possível. Então, assim, uma das coisas que eu aprendi é trabalhar muito com os pais e com os estudantes, assim, de o quanto eles estão auxiliando a ciência, o quanto é importante eles compartilharem o dado deles com a gente, né? Bom, em relação ao futuro, eu acho que essa questão da gente aprender mais sobre as emoções. Na verdade, a gente sabe muito pouco sobre as emoções, a gente sabe menos ainda sobre a relação entre emoções e aprendizagem.
E eu acho que super interessante, eu acho que esse é o futuro da computação afetiva, é ela trazer novos conhecimentos, a gente saber cada vez mais, com mais profundidade, do papel das emoções na aprendizagem. E do lado que mais me preocupa, né, gente, dessa parte da computação afetiva, é que é uma crítica que eu faço como pesquisadora, que talvez é uma crítica da gamificação, talvez uma pergunta até para fazer para o IG na semana que vem, né? Sim. A gente está fazendo esses ambientes que cada vez mais engajam o estudante, né, na gamificação. O objetivo é fazer pontuação, é botar medalha, fazer ranking. Gente, isso funciona. Porque, olha, o nosso sistema tutor inteligente, depois que a gente inseriu gamificação, ficou... né, é incrível o papel engajador que tem nos estudantes. A gente observa isso quando a gente vai nas escolas. Do tipo, os estudantes não querem mais no recreio, eles querem ficar usando o sistema tutor, porque eles querem ali ser o primeiro no ranking, eles querem ganhar mais pontuação e assim por diante, né? Mas a gente desconhece ainda quais vão ser, como é que isso vai interferir nas habilidades metacognitivas, nas habilidades emocionais desse estudante. Será que ao mesmo tempo ele não está perdendo a capacidade de se auto-engajar, de regular o seu engajamento, de regular o seu interesse, de regular a sua motivação, de se automotivar? E da mesma forma eu me pergunto, né? Porque na computação afetiva, né? A gente está interessado em fazer esses ambientes que sejam mais queridos, mais simpáticos. Tu tem traços de personalidade extrovertido? Eu vou fazer o meu agente vai ser extrovertido para ti. A gente já faz isso, porque a gente sabe que extrovertidos preferem interagir com extrovertidos e introvertidos preferem interagir com introvertidos. Além disso, a gente só fala coisas para agradar o usuário, né? Então, como é que fica essa questão da gente mimar emocionalmente esse usuário, né? Se a gente pensar nesses filmes que retratam essa questão, o filme Her, né? Tinha aquele agente que estava ali o tempo inteiro, né? Interagindo com ele, que era do jeito que ele queria, do jeito que ele gostava, da forma como ele queria. Mas como é que isso vai implicar nas nossas relações humanas? Porque interagir com outros humanos é difícil, eles nos contradizem, eles não estão o tempo inteiro de acordo com a gente, mas ao mesmo tempo eles nos fazem crescer e nos tornarem seres humanos melhores. Então, como é que vai ser esse mundo em que a gente vai ter esses robôs, esses agentes se adaptando emocionalmente com a gente? Acho que isso são tudo questões abertas, né, Romero, que a gente não tem resposta ainda, Sim. mas que a gente tem que começar a analisar com muito cuidado, né? Patrícia, eu estou em flow aqui, ouvindo você falar e acompanhando o seu raciocínio, e como num game, só que a gente chegou no game over, a gente tem 1 minuto só. E muito Sim. obrigado, foi ótimo, acho que deu para dar vontade da gente ficar, aliás, deu para a gente ficar com mais vontade ainda, para a gente entender muita coisa, mas agora é questão de quem se interessou, entra lá no afeto.escend.org e a gente vai ter lá os links para os artigos da Patrícia e para o vídeo também, se você perdeu. Patrícia, quer falar alguma última coisa? Você tem 30 segundos. Não, eu acho que é isso. Assim, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, Romero. Quero agradecer a atenção de todos os ouvintes que estão ouvindo, dizer que foi um grande prazer compartilhar um pouquinho do que eu sei. E ainda mais, assim, é puro prazer, né? Quando a gente faz o que a gente Sim. ama, a gente gosta de fazer, a gente gosta de estudar, a gente gosta de falar sobre, né? Então foi realmente um grande prazer. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço também, em nome de todos os nossos seguidores aqui, e parabéns pelo trabalho, tá? Valeu, obrigado. Um abraço. Obrigadão, tudo de bom. Um abração, Tchau. Pessoal. Tchau para todo mundo. Tchau, Romero. Tchau, valeu.